Nós temos alguns procedimentos e investigações, temos várias culturas, né? Trabalhamos assim com, por exemplo, a região do fumo, temos um determinado problema, depois temos a colheita, atuamos já com casos de colheita de alho, colheita de moranguinho, onde se utiliza na realidade a criança porque ela, né, pelo seu tamanho, etc., está ali fazendo esse trabalho e muitas vezes a questão é a jornada que ela está desenvolvendo, o tempo de horas que ela fica nesse trabalho e se pegar, por exemplo, fumo, a quantidade de agrotóxicos usado é muito intenso, a própria folha do fumo já também pode provocar diversos problemas na pele, principalmente se é de uma criança. Então, a criança fica muitas horas em contato com aí o fumo, por exemplo. Segundo, nesse período que ele está no trabalho intenso, ele está afastado da escola. É difícil você conseguir conciliar um período de colheita, por exemplo, ou às vezes está afastado, vai cortar madeira, né? Corte de acácia também, que muitas vezes já fomos lá para tirar as crianças do trabalho. É difícil você manter. Então, como a gente defende que lugar de criança é na escola, se ela está com o pai numa atividade no campo distante, fica difícil ela levar os seus estudos. Se ela não consegue acompanhar adequadamente seus estudos, que futuro que a gente está reservando para ela? Simplesmente, então, vai repetir esse ciclo, né, que seu pai é pobre, sua mãe é pobre, e ela também, sem essa formação, segue nos mesmos padrões. Hoje, já há alguns anos, nós viemos inserindo essas crianças que encontramos em situação de trabalho em programas sociais. Como, por exemplo, nós temos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que é um programa, né, começou em nível federal, mas ele tem a participação também dos estados e dos municípios. Aqui no Rio Grande do Sul foi expressivo já o número de crianças e adolescentes que foram inseridos no programa, e aí sim eles são obrigados a estar na escola. E com isso a gente consegue que a criança volte a frequentar a escola e que o programa também trabalha com a renda das famílias. E que as famílias também, além de receber a bolsa, o auxílio, elas também comecem a incrementar a sua renda, a realizar atividades e que possam se sustentar sem a necessidade de que aquela criança esteja numa situação de trabalho. Bom, finalmente, antes de avançar com os demais convidados, para pegar todo o amplo espectro da atuação do Ministério Público do Trabalho. Crianças das famílias circenses, que se não forem desde pequenas acostumadas à acrobacia, nunca serão artistas de circo. E ao contrário, nascem no trailer, nascem de lugar em lugar, debaixo da lona, e se criam desta forma para se tornarem artistas. Como é que faz? Bom, nós diferenciamos, quando falamos sobre esse tema, diferenciamos que a criança ela tem um aprendizado com a sua família, isso é inegável. Certo. Há atividades como essa que você relata, mais específicas ainda. Claro. Ela vai vivenciar tarefas de aprendizado, vai exercer tarefas dentro de casa, ou mesmo, como, né, você tinha me perguntado, no meio rural, vai auxiliar seus pais, mas a atenção e o cuidado que os pais devem ter, por exemplo, no campo, com objetos, né, que podem ser perigosos, ou mesmo utilização de trator, que isso em geral, quando é normal que aconteçam acidentes, justamente por ela não ter aquela formação e não tem a noção do perigo e do que as coisas podem acontecer. Dentro de casa também, o trabalho infantil doméstico, que depois vou falar sobre a nossa campanha, também ela começa, se tiver que, né, fazer, cuidar do almoço, cuidar do irmão menor, começa a exigir uma responsabilidade da criança muito cedo, que isso vai comprometer ela na fase adulta. E ainda há uma outra, há uma outra gama de crianças que parece a legislação não atinge. E ainda bem, senão o mundo não teria conhecido Shirley Temple. Uma criança de 5 ou 6 anos que é um prodígio, que cante, que toque, que dance, que abrilhante um programa de televisão, ou as manequins que estão aí aos 12 anos indo para o mundo. Pois é, como é que fica esse trabalho? Eu não venho aqui, a minha tese, embora alguns colegas até entendam que é proibido absolutamente qualquer trabalho, eu vejo que o trabalho artístico, por exemplo, aí ele faz parte mesmo também do desenvolvimento da criança,
por exemplo, um trabalho no teatro, um trabalho mesmo no filme ou numa novela, faz parte do desenvolvimento dela, mas isso precisa estar muito bem delimitado, a questão de horário. Eu até tenho feito audiências lá na Procuradoria com agências de modelos, já que esse caso... Ótimo. Exatamente, esse caso das modelos, para que a gente estabeleça critérios, como é que, por exemplo, as crianças vão fazer um determinado trabalho. Que eu até acho que, ok, elas podem fazer, se tiverem respeitado o seu direito ao lazer, ao descanso, se já está em idade escolar, a escola. Porque, infelizmente, nessa situação, para mim, infelizmente, porque eu acho que uma criança tão jovem, que nem na escola está ainda, não poderia. Mas, enfim, as mães querem levar, fazer foto. Acho que, ok, uma situação esporádica, que seja realmente eventual, isso não vai causar nenhum prejuízo. Agora, situações que a gente verifica, onde, seja num programa de televisão ou numa novela, aquela criança aparecendo diariamente, do que se deduz? Que ela está em horas e horas de gravação, fica difícil imaginar essa criança com uma vida normal, de convivência com a sua família, ou que ela esteja na escola, frequentando a escola e realizando as suas tarefas escolares. Ficou claro. A posição sua e a posição da instituição, está tudo muito claro. Eu vou conversar com o Jorge Rodrigues, que representa a Farsul, uma entidade empresarial e lá do campo, justamente da atividade onde é muito comum a criança estar trabalhando junto com os pais na atividade do campo. Boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, os demais companheiros dessa mesa. É verdade. É uma necessidade, muitas vezes, até porque a forma de desempenho da atividade rural, né, e especialmente a atividade familiar, e a grande maioria das propriedades rurais são familiares, né, independente do seu tamanho, mas elas se desempenham através da participação do pai, dos filhos, e até se ocasionando a transferência muito comum do pai agricultor torna um filho agricultor, pela vivência da atividade. Mas eu acho que nós temos uma coisa que precisa ficar muito claro primeiro, que a lei tem que ser cumprida, independente de ser essa lei adequada ou não, ultrapassada ou não, mas ela, sendo lei, tem que ser cumprida. Esse é o entendimento que nós temos, apesar de estarmos presenciando, eu acredito, nesse momento, uma certa crise de identidade no Brasil, onde nós vemos professores sendo agredidos por alunos e não podem reagir, não podem reprimir essas agressões, não podem levar à correção. Nós estamos vendo crianças cada vez mais se prostituindo, se drogando. As leis e os programas que nós vemos sendo criados não levam à solução. Pelo contrário, nós temos visto aumentar o problema no momento onde se tira alguns conceitos de convivência, de relacionamento social da família. Nós vemos, agora há poucos dias, se anuncia que o pai não pode mais dar uma palmada no filho. Eu não sei até onde isso efetivamente está tecnicamente definido. Eu acho que vai muito mais pela ideologia do que por questões técnicas de orientação. Eu me orgulho, como ouvi o doutor Dagoberto colocando, de ter, aos 8 anos, já tinha minhas obrigações, tinha minhas tarefas dentro de casa. Já cumpria obrigações e não deixei de estudar, não deixei de exercer a minha juventude, a minha infância, de brincar nos momentos de brinquedo, e vi muitos colegas, muitos companheiros dessa época cresceram assim, com obrigações, a partir daí então já buscando trabalho. Eu, com 16 anos, eu exerci um cargo já importante. Eu fui vice-presidente de uma grande empresa, de uma revenda de máquinas, que atendia mais de 60 municípios. E eu era o diretor financeiro dessa empresa. Era gerente financeiro da empresa e exerci com competência até o momento que passei no vestibular e fui fazer minha faculdade. Então eu tive que me afastar em função do deslocamento para Santa Maria, onde fui fazer minha faculdade. Então eu não vejo e não conheço casos, ou pelo menos
não prevalece em casos de crianças que tiveram obrigações e que trabalharam, evidente. Tem que se ter limite e tem que se estar dentro dos limites da capacidade do desempenho, sem comprometer o intelecto, sem comprometer o físico da criança. Mas eu acho que desenvolve e cria obrigações e tira, muitas vezes, porque essas crianças que hoje não podem exercer atividade nenhuma. O pai que colocar um filho hoje, especialmente dentro da área rural que a gente vê, hoje nós estamos vendo comprometidas situações onde o menor não pode aprender a prática do trabalho que está se fazendo, que o pai dele exerce, e que muitas vezes ele está ali tentando fazer também, mas não pode frequentar, por exemplo, um curso do Senar, que é o órgão que capacita essas crianças, porque tem idade limite em função de uma lei que está estabelecida e que tem que ser cumprida. Tá? Atividade de pecuária leiteira, por exemplo, onde a maioria das propriedades são pequenas propriedades, de economia familiar, onde as pessoas que exercem essa atividade é a própria família, e se vê esse impedimento, tá, do desenvolvimento, e que, com toda certeza, muitas vezes, e o que a gente vê hoje na rua, tem muita criança que poderia estar exercendo uma outra função, e que os programas não atingem. E apesar de a boa vontade, não estamos com isso querendo dizer, não, há uma má vontade, não há. Mas eu acho que tem um ideológico muito mais forte por trás disso do que o técnico, do que o efetivo exercício do conhecimento, da ciência, da pesquisa, enfim, em termos de convivência social. Doutor Mariane, sua oportunidade. Bom, boa noite, Brito, integrante da mesa, ilustres telespectadores. Para não confundir o Irineu com o Irani, eu conheço bem os dois e quero muito bem os dois, eu vou tratar só de Mariane. Tá certo. Bom, eu também venho de uma família de agricultores do interior do estado, e naquela época se trabalhava desde o início. Eu acho que com 5, 6 anos eu já estava ajudando em casa. Nós tínhamos as nossas obrigações com o estudo, se ia para essa escola de manhã. À tarde nós íamos ajudar a família na lavoura. O pai tinha um parreiral, tinha uma cantina de vinho. E lá então se distribuíam as tarefas na família, desde as de dentro de casa, que eram feitas pelas minhas irmãs. E à noite, naquela época nem luz elétrica nós tínhamos, nós fazíamos os temas da aula. A luz de vela lá, nós tínhamos uma irmã mais velha lá que ajudava e coisa e tal. Então, naturalmente que a estrutura familiar daquela época era outra. Nós vivíamos com os pais. Os pais estavam perto de nós 24 horas por dia. Nós não tínhamos, assim, nem oportunidade de aprender coisa ruim fora de casa, porque todo ensinamento vinha dos nossos pais. E isso, para mim, para a minha formação e para a formação da geração do meu tempo, se constituiu num privilégio. Nós aprendemos a cultura do trabalho junto com a nossa família. E uma vez esteve um psiquiatra dentro do meu escritório, buscando os formais de partilha, e nós discutimos sobre esse tema e ele me disse o seguinte: a formação do caráter da pessoa acontece do 0 aos 7, 8 anos. Inclusive, a cultura que está inserida nessa formação, a criança adquire no convívio da família ou no convívio de quem os cria. A criança formada com mau caráter, nesse período, com maus exemplos, em casa, ou seja lá por quem for, ela depois vai se tornar um problema social muito grande. E, para aqueles que fizerem a opção pelo crime, praticamente não vai ter solução.